Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos ver se entra alguém. Muito boa noite. Sextou. Sextou. Olá. Oi, Cíntia. Olá. Tô aguardando um pouquinho para ver se entra alguém. Aham. Deixa eu te perguntar, você sabe como fazer pelo computador? Tem que ser pelo celular sempre? Olha, todas as vezes que eu fiz foi pelo celular. E que eu consegui gravar. Agora, não sei, pelo computador, eu fiquei com medo de não conseguir gravar a live, entendeu? Aí eu Entendi. prefiro fazer pelo computador. Sim. Bem, boa noite. Boa Boa. noite, alguém. Não consigo ver alguém. E aí, como é que. Aqui Pegar aparece. mais um. Hum, acho que é você. Pedir para participar. Não, isso Não, aí é. não. Bom, minha filha, ela falou que ia participar. Aham. É esperar mais um pouquinho, né, para ver se entra mais alguém. Vamos dar um tempinho. É, e aí, como é que estão os planos do final de semana? Tranquilo? Sim, tudo encaminhado, né? É, Bastante trabalho, ó, já está entrando um pouco né? já. A É, final de semana é bom para a gente dar uma pausa, né? Uma pausa nas atribuições. é. Quem tem Então, coraçõezinhos. ah, é minha filha, é a Diniz aí. Mas boa noite aí, quem já está entrando. Muito boa noite, prazer aí. Hoje, hoje vai ser uma live especial com a minha amiga Alessandra. Nós vamos conversar bastante, uma conversa bem tranquila, light, mas Importante. importante para que a gente possa aí seguir bem nosso caminho, né? Momentos de felicidade. E para isso a gente tem que ir lá conquistá-los, né? De segurança também, ter segurança é importante. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem, sextou, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E a gente vai seguindo aqui. Podemos seguir, né? Acho que espera mais um pouquinho. Acho que no meu são 7:05. Acho que pode esperar talvez mais uns minutinhos, né, Cindy? É, Talvez. Estou tentando ajustar aqui. hum. Você está me
vendo, né? Não, eu estou te vendo, mas está aparecendo para mim aqui assim, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam. Aí eu não sei se isso compartilha no meu. Será? Ah, não, isso aqui é para chamar, né? Deve ser o. É aqui Messenger, para enviar para as pessoas que queiram participar. Outros convidados, né? E, Eu acho que é até 4 convidados, né? é, Que a gente pode estar conversando aqui. é. O YouTube, infelizmente, tem essa, essa delimitação, né? Uhum. Acho que a gente já pode ir devagarzinho, Cíntia, porque a gente Vai devagar, né? tem tempo também, né? É, é. Gente, muito boa noite mais uma vez. Obrigada pela participação de vocês, tá? Espero que vocês fiquem aí até o final, né? E fiquem até o final, né? Dar um presente aí para vocês, tem a surpresa, tá? E o papo vai ser muito legal com a minha amiga Alessandra Vilaca. Ela é psicoterapeuta e psicanalista, tá? Meu nome é Cíntia Matos, eu sou consultora financeira. E agora estou criando mais uma camada, que é uma consultora também em finanças comportamentais. E aí a gente vai também explicar um pouquinho. E nossa live hoje, o tema, né, quais são os processos que me dificultam uma vida próspera. Quais seriam esses processos, né? Antes de mais nada, tudo envolve uma consciência, né, Alessandra? E gostaria de aí já fazer uns questionamentos para que vocês possam refletir. E gostaria de saber quantos de vocês aí gostam de dinheiro. Você gosta de dinheiro ou não? Acho que muita gente gosta, né? É, e quantos gostariam de poupar mais? Ou começar a poupar? Você gostaria? E quantos de vocês concordam que o dinheiro é importante para a nossa qualidade de vida? Será que ele é importante? Bem, se a resposta for sim, a gente precisa lidar melhor com ele. Certo, Alessandra? Muito certo. E mais a última pergunta. Vocês têm ideia do que é prosperidade? O que para vocês significa prosperidade? E para você, Alessandra, o que significa prosperidade? É assim, prosperidade, Cíntia, eu compreendo, né, que é um propósito realizador na vida da gente, né? A prosperidade ela não está ligada a uma área só, né? São várias, Né? Envolve uma dinâmica, né? Assim, e para mim abarca muito o crescimento, a expansão. É uma atitude que para mim tem a ver com a ética e virtude, né? E uma mentalidade, também para mim, prosperidade tem muito a ver com mentalidade, uma mentalidade abundante. é, sim, sim, positiva, né? De pensar positivamente, é também uma forma de estar atraindo essa prosperidade. Só que
a gente depende, as coisas não caem do céu, né? Nós dependemos aí de tomar decisões. E decisões nós tomamos, né, a todo momento, desde que acordamos até a hora de dormir. Decisões de mais variados tipos, né? Tanto aquelas que já são automáticas, já são, e decisões em relação também à nossa questão, à nossa gestão financeira, ao nosso dinheiro, né? É um bem limitado e que necessita de atenção. E a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Então, o que a gente vai trazer aqui são os segredos de um bom relacionamento com o dinheiro, que parte de um equilíbrio, né? Um equilíbrio, nem a mais, nem a menos. Esse eterno equilíbrio que nós todos buscamos, nós também precisamos buscar em relação ao nosso dinheiro. E até o final dessa nossa conversa, né, a gente vai trazer aqui alguns processos psicológicos, mentais, que nós devemos ter um olhar mais atento para que nós possamos ter uma consciência, né, Alessandra? Conseguir, tá me ouvindo? Deu uma Ah, travadinha. e você me pegou aonde? Hum. Seu, eu estava Tô. falando Deu uma aqui travada do aqui um pouco equilíbrio para que a mim, gente mas precisa ter voltou em tudo agora. na vida, né? Um estado de equilíbrio, uma busca por esse equilíbrio, né? Sim. E com o dinheiro não é diferente, ele é um bem, né, limitado, e nós precisamos fazer escolhas também em relação a onde usar, o que fazer com o dinheiro. E a gente precisa ter uma consciência primeiro do que a gente quer, do como a gente das nossas vulnerabilidades, das nossas habilidades, e aí a gente precisa estar aí, né, tendo essa consciência, não é? Sim. Eu costumo dizer, Cíntia, que consciência e responsabilidade, né? Assim, É, porque, né, hoje em dia eu acho que a coisa se perdeu um pouquinho, né? Em relação a essas duas palavrinhas, consciência e responsabilidade, né? Principalmente em lidar com os recursos é, financeiros, né? é. E a responsabilidade das nossas ações, das atitudes, né? Tentar tirar, apesar de, né, de todo mundo tem as suas mazelas, seus traumas, a gente tornar a nossa vida para si e E construir ali uma vida melhor, né? sim, E assumir, né, o protagonismo da própria vida, é, né? Isso é tá muito- responsabilizar, né? é, e no que se refere à questão da educação financeira, que é super importante ter esse conhecimento, mas só isso não basta, porque, como eu estava voltando a falar da questão da tomada de decisão, precisamos a todo momento tomar decisões, precisamos ter conhecimento né, do nosso eu, e daí sim construir decisões mais inteligentes, né? Então a gente vai trazer aqui alguns processos que são já corroborados cientificamente e são super importantes no delinear de uma trajetória humana, né? Para uma boa perspectiva, né? E aquilo que talvez você não tenha, você ter consciência e começar a trabalhar aquilo diante disso, né? Que todos nós temos, né? Ninguém aqui é 100%, tá? E não é nenhum erro, tá? É só um trabalho mesmo que a gente precisa exercitar. Então, a gente pode começar essa busca, nosso caminho aí pelo autoconhecimento, falando de alguns processos, né, Alessandra? Como é que a gente vai começar aí abordando? Então, eu trouxe aqui, acho que é um bom começo, Cíntia. Eu, como Hum, psicanalista e psicoterapeuta, né, eu gosto muito de trabalhar com contos, né, com parábolas, metáforas, né, porque eu acho que
faz um link interessante e facilita essa compreensão, né? É. E aí, eu escolhi para trazer hoje para a nossa live a fábula da raposa e as uvas. É uma fábula de Ésopo, Hum, que diz o seguinte, eu vou sintetizar aqui a historinha, né? Para a uhum, gente trabalhar aí a essência da narrativa, né? é, Então, depois é. de muito perambular, uma raposa solitária e Hum, faminta chegou a uma grande plantação de uvas. A safra havia sido excelente, as parreiras estavam cobertas de frutos, com muitos cachos cheios e maduros, prontos para serem consumidos. Como não havia ninguém à vista, a raposa entrou sorrateiramente no parreiral, mas sua alegria durou pouco. Ela logo descobriu que as uvas estavam muito altas e hum, fora do seu alcance. A raposa pulou, errou, tornou a pular, mas todos os seus esforços foram inúteis. Cansada, frustrada e zangada, depois de um último pulo, ela exclamou desdenhosa: Ora, eu não quero mesmo. Essas uvas estão verdes, estão azedas, não me servem. Mesmo se alguém me entregasse essas uvas, eu não as comeria. Então, assim, né, para retratar a essência da narrativa, que é muito comum esse tipo de comportamento humano, do que desprezarmos o que não conseguimos conquistar, né? Então, qual era o problema da raposa? Ela não conseguia alcançar as uvas, né? E ela usou um único recurso, que foi pular. E foi um recurso insuficiente. E aí, né, ela desistiu e desdenhou do seu desejo pelas uvas e negou também a sua fome, né? Quer dizer, ela foi embora frustrada e com o estômago vazio. Então, acho que assim, Cintia, aqui eu já trago essa perspectiva do autoconhecimento que você falou em termos, né, dessa educação financeira, né, que é a proposta nossa aqui da dobradinha da live, esse autoconhecimento, né, para que nós sejamos capazes de transformar a nossa vida financeira, nós precisamos duas coisas. Primeiro, reconhecer e aceitar as nossas dificuldades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas dificuldades, né, a questão emocional. E nos responsabilizarmos, né? Então, assim, não adianta, não é? O que a gente já conversou em outros momentos, a pessoa não se responsabilizar, ela tem que se comprometer com o processo dela. Senão, ninguém tem como fazer o trabalho por ela. Então, essa compreensão da responsabilidade. E o segundo passo é identificar, que é muito importante isso, hein, Cíntia? hum, Identificar o significado emocional do dinheiro para a gente. Por quê? Né? Porque a forma como nós gerenciamos os nossos recursos está diretamente ligado a isso, ou seja, esse significado emocional do dinheiro. E esse significado emocional do dinheiro, ele pressupõe que a gente identifique, então você como, né, consultora, né, financeira, trabalha essa questão comportamental, né? Que é o quê? É na anamnese, né, fazer essa identificação dos nossos padrões emocionais associados ao dinheiro, e isso está sempre relacionado a uma história de vida, né, Cíntia? é. As nossas crenças, os valores que estão por detrás dessa história, né? Uma história antiga, uma história que fala muito do passado, né? Da nossa infância, É, né? Ou seja, é. como que os nossos pais conduziram essa relação afetiva conosco e, né, saber, assim, é muito importante, eu diria vital, distinguir, saber separar o afeto do dinheiro, né? As pessoas fazem uma grande confusão, né, em relação a isso.
Porque tudo no final tem envolvimento emocional, por mais que a gente não queira, isso já é comprovado cientificamente. Então, diante já dessa consciência de tomar a decisão que tem esse intermédio das emoções, dos sentimentos, a gente precisa realmente estar munido de mais outros conhecimentos para poder lidar melhor com isso, com as nossas vulnerabilidades, né? Quanto mais assim, e isso é para todo mundo, né? Quanto mais eu estudo, não é só para mim também, né? É a questão do pensar negativo, né? Existe, por exemplo, traços de personalidade que têm mais a tendência a pensamento negativo, tem outros que são mais organizados, tem outros que são esbanjadores. Isso faz parte, tá entendendo? E a gente entender essa diversidade é importante, isso não é errado. É o que existe. Então, a gente tem que trabalhar, o Alessandro, com um olhar bem individualizado para cada pessoa, sem amarras, e poder entender, né, a personalidade, a questão aí das crenças, né, crenças que são ideias, né, que são trazidas para a gente desde que a gente nasce, e cada vez mais a gente vai absorvendo essas ideias, essas crenças mais internas e crenças mais periféricas, mas que vão traduzir muito a nossa forma de pensar e de agir, e às vezes até de forma de controversa, tá? Por exemplo, conforme a gente vai absorvendo essas ideias, elas vão virando verdades absolutas dentro da nossa mente, e às vezes a gente nem tem muita ideia, nem pensa muito sobre isso, né? Quem já não ouviu falar sobre dinheiro não dá em árvore, dinheiro é ruim, se é ruim, eu não quero, eu me afasto, eu não quero falar sobre isso. Né, tem dinheiro que é rico, essas tantas outras falas que a gente tem em relação ao dinheiro e falas em relação a nós, que são as crenças mais interiores, né? Eu não dou para isso, eu não consigo iniciar nada, eu não presto, não adianta eu tentar, sabe? E a gente acaba achando que não, mas a gente tem. Então, procurar entender e diagnosticar essas questões é importante refletir para que a gente possa ver que desmistificar, né? E valores também, né? Nós, como trabalhamos com o cliente, né? Acho que você também, a gente procura a primeira coisa também, além de você entender a personalidade, as crenças, os valores. Os valores que são ideias, são ideais que nós temos de relacionamento, de família, de trabalho, de profissão. E isso tudo, né, são ideais que a gente vai buscar fazer metas. Metas são aquela trajetória que a gente para poder atingir aqueles valores que são absolutos, né, que estão ali, mas que dirigem o nosso caminho. Então a gente precisa também estar entendendo isso para poder fazer por exemplo, para mim, um planejamento, né, totalmente personalizado para as pessoas que estão ali comigo, conversando e ajudando. E acredito que para você também, né? Eu ia até dizer, Cíntia, eu não sei se você tem essa informação, mas eu creio que sim, né? Estudos, né, que revelam que as pessoas, né, os ganhadores, as pessoas que ganham em loteria, elas demoram, em média, 3 meses, Cíntia, para retornar ao estado mental presente antes de ganhar o prêmio. Então, isso significa dizer, né, assim, que esse estado mental, que é a mentalidade, que está relacionada a esses padrões comportamentais, né? Então, assim, se a pessoa antes, digamos, de ganhar, né, na loteria, ela era pessimista ou autodepreciativa, vai ganhar e depois de 3 meses, né, esses estudos falam que a pessoa ela vai retornar para esse estado mental, da mesma forma se a pessoa for alegre e otimista, né? Então, a gente vê
assim, Cíntia, que o motor que acelera, né, e estabelece essa prosperidade pessoal, eu acho que essa é o link aqui, né? É interior, né? Ele é um processo psíquico, né? Psicológico, mas também fala de uma questão energética, né? Porque o dinheiro, ele eu tenho essa concepção, né, do dinheiro como um elemento, uma energia neutra, né? Quem vai direcionar a destinação do dinheiro é a pessoa em função dessa crença, né? E desse valor que está atrelado a essa percepção de como ela enxerga dinheiro, né? Então, se a pessoa tá, né, como você falou no início, equilibrada, se ela tá, né, com essas crenças e valores alinhadas, se ela tá regulada, a tendência, eu acho que isso você verifica na tua prática, né, no serviço, né, na tua atuação, ela vai ter muito mais o quê? Consciência, responsabilidade, e o controle na prática em relação aos gastos vai ser mais tranquilo, leve, né? Por outro lado, se a pessoa tiver em desequilíbrio em relação às emoções, né? E aí eu já estou falando isso para a gente começar a falar sobre a questão da escassez, né, Cíntia? A desregulação emocional, né? E aí a gente às vezes acaba querendo suprir essa desregulação com outras coisas que não vão suprir, né? Vamos falar assim, porque é importante. Nós temos uma concepção errada, hein? A gente trouxe a escassez, o sentimento de escassez para falar aqui, que a gente achou muito válido, né, Alessandra? Porque a gente vê por aí uma concepção errada do que é escassez, né? Na verdade, o que as pessoas normalmente, o que a mídia, a propaganda traz, né? Que você tem que escassez de um bem, escassez de ter uma experiência, de sair, de ir num restaurante, traz a escassez como um objeto, uma coisa que é fora, né? E que você tem que consumir. Isso. Você precisa consumir. Às vezes você nem sabe se você quer consumir. Mas como todo mundo está consumindo, está todo mundo fazendo, você vai lá e se sente escasso, vazio. Mas não, é um sentimento que você sente, você tem uma sensação de ter, que você acha que tem menos do que necessita para viver. Na verdade, a tradução assim mais simples, simplória, seria essa, do que o que menos, o sentimento que você sente, né, que você acha que tem menos do que necessita, tá entendendo? E às vezes Esse a ponto, gente não necessita de muito, né? Então a gente tem que esse ficar de olho. ele é importantíssimo sob o ponto de vista assim desse diagnóstico, né? Assim, em termos psicológicos mesmo, desse padrão emocional que muitas vezes é o quê, né? Está muito relacionado ao campo afetivo, né? Por isso emocional, né? E muitas vezes ele é inconsciente. E como, né, você falou muito bem, a nossa educação e a nossa cultura, né, assim, os pais, eles não têm, assim, há um certo tabu, né, e até um certo segredo no sentido de já trazer essa temática do dinheiro para as crianças, né? As crianças, elas não têm muita noção, digamos assim, né, desse sentido mais ético do dinheiro. E aí isso gera uma inversão muito perigosa, que é isso que você falou, né? Por quê? Porque o ser humano, ele fica, né, projetando fora, no fundo, todos nós queremos o quê? Queremos ser felizes. Só que o que é a felicidade, né? A felicidade, ela está muito mais, né, nessa construção ou na autodescoberta de quem eu sou, né? Aqui eu vim em termos de propósito, realização, do que pura e simplesmente, é o que você falou, achar
que eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz quando eu tiver a bolsa tal. Ou seja, atrelar, né, a felicidade a algo exterior, a algo que esteja fora, quando na verdade a escassez está aí, né? A felicidade, ela é o processo de autoconhecimento. Aliás, é um processo, né, que deve ser buscado com profundidade, né? Porque essas questões de dificuldade financeira, e eu creio que você verifique muito isso na prática, né, Cíntia? Revela exatamente o quê? Né? Que essas questões elas estão muito atreladas a questões afetivas, familiares, né? Em É, que houve uma distorção, né, na própria, no sentido de troca, do dinheiro como troca, né, no simbolismo do dinheiro como algo que representa ou agrega um valor. e Né? agrega, né? É o valor do nosso trabalho, tá aí. E muita gente, às vezes, Então, não valoriza o seu próprio trabalho. Né? Isso é que é mais, assim, que é mais doído de ver, né? A gente não valoriza. sim, E essa questão da escassez, né, como você falou, né, esse sentimento de ter menos, se a gente for pensar, né, hoje, né, eu aqui, né, eu tenho menos realmente para poder viver, será que, né, é, é, existem situações, sim, dentro das finanças, né, como as dívidas, problemas financeiros, que nós, assim, né, agimos para poder resolver, mas é uma situação bem complicada, onde a gente acaba até denominando isso ciclos da escassez, né, onde a pessoa fica meio que num turno, num looping, é, ela fica tão preocupada, né, no que ela vai gastar, porque ela já está tão isso, assim, toma a mente dela, bloqueia, captura, ela fica num estado assim é negativo, uma, ela fica preocupada o tempo todo com o valor daquilo, com o preço daquilo. Claro que a gente tem que entender, tem que saber o preço das coisas, mas quando a pessoa está num momento, num ciclo da escassez, numa dificuldade financeira, ela fica com isso muito mais intenso, e isso captura a mente dela, e ela não consegue administrar bem precariamente as outras partes da vida dela, né? Não consegue pensar direito no trabalho, nas relações, ocasiona irritabilidade muitas das vezes, depressão, vários outros tipos de transtornos que vão advindo disso, né? E ela não consegue. Existe um chamado de tunilamento, né? Um campo estreito, uma visão estreita em relação àquela, que você acaba criando um foco em relação àquela situação e não consegue mais vislumbrar nada e nem pensar que pode sair daquilo. Então, aquilo a tendência é só piorar, né? Tanto é que quando a pessoa faz uma dívida, a tendência, né, que ela está numa situação, a tendência é ela fazer outras dívidas, ela não conseguir sair daquilo. A tendência é muito maior do que quando você não tem dívida nenhuma, entendeu? Então, isso é muito preocupante. Isso é um problema de saúde pública, porque isso compromete não só a família, como o salário, o trabalho, né? E compromete também as empresas. Muitas empresas, inclusive, né, já estão olhando, né, vislumbrando essa situação da questão da produtividade, porque isso também interfere na produtividade, né, do trabalhador, né, e ausências, faltas, produtividade menor. Então, isso é uma coisa em cadeia, né? É um problema, assim, é uma outra discussão que aí daria uma outra live aqui. Mas a pessoa vive, ela fica num aprisionamento, né? É um aprisionamento mental, né? é, Que se não for tratado, né, terapeuticamente, assim, para poder identificar, né, ou seja, qual é a causa raiz, que muitas vezes é de ordem afetiva, emocional, isso vai degenerando, né, Cíntia, em uma série é, de sintomas.
ansiedade, fobia, depressão, e no nível depressão, estresse pode e chegar até é, suicídio, né? Pessoas que elas ficam completamente assim desesperadas, transtornado. É. não E não, é a questão mais mesmo de não conseguir ver mais nenhuma resolução, né? Como eu falei, o exatamente. tunilamento vai ficando, o estreitamento da visão vai ficando cada vez mais pequeno e ela não consegue nem pensar mais nada, ela não vê mais solução. Então, é um problema de saúde, sim, saúde pública, que a gente, né, a gente quer prestar esse serviço de alguma forma, né, nem que seja pelo seu, na sua terapia, ou com planejamento, aos poucos, né, um pouquinho, é um pedacinho desse trabalho em conjunto com, né, com as outras esferas para poder resolver, né, mas são essas questões, né, que a gente, e quando você tem conhecimento disso, né, da sua persona, dos seus valores, suas crenças, e da sua vida como um todo, você começa a criar um estado maior de vigilância e aí, com ajuda ou sem ajuda, né, começar a procurar alguma ajuda para que você possa resolver, né, e aí ter mais abundância, né. É um exercício, como você falou lá atrás, né, a vida é uma dinâmica. Quem veio para cá achando que é só férias, está É, enganado, né, então é verdade. é E dinâmica o uma tempo inteiro. coisa, Acaba uma coisa, vai vir um novo desafio. Então, nós estamos aí e para sim, ajudar vocês. uma coisa que eu ia falar, assim, né, que é bem importante e que às vezes passa, né, assim, de forma muito subliminar, e é que a forma como cada um de nós administra a nossa vida financeira diz muito sobre a nossa personalidade, o nosso comportamento, mais do que a gente possa imaginar, né? Então, assim, e aí, fazendo um gancho com o que você falou, fazer um link aqui de dois tipos, né, de personalidade, que é, né, o perfil chamado do escravo e o do revoltado. Tem outros, né? Mas linkando É, com a historinha, um conto que a gente trouxe, essa questão da escassez, é interessante perceber, Cíntia, que nesses dois perfis, o do escravo e o do revoltado, como é que o relacionamento com o dinheiro? É interessante perceber, né, para as pessoas que estiverem, né, na audiência da live, né, refletindo sobre isso, elas perceberem que nesses dois perfis, o dinheiro, né, a relação com o dinheiro, ela é movida por sentimentos de raiva e medo. Então, assim, né, quer dizer, é esse o móvel, né, que faz com que haja associação com o dinheiro. Não preciso nem falar, né, o porquê da escassez, né? é, Então, realmente. E, não, então, e, e mesmo os perfis, assim, que não estão nessa história, como, tipo, um poupador, né, não é um perfil, assim, que é o... Claro, ele tem já uma vantagem de poupar, né, mas poupar por poupar sem objetivo... Oi? não, Não o entendi. poupador, ele tem outras características também que é importante equilibrar. Poupar, não poupar, sem ter um objetivo do que você vai fazer com aquele, como nós falamos, o dinheiro é um instrumento, ele vai ser a gente tá, é o nosso eu presente tentando cuidar do nosso eu futuro, Isso. tá entendendo? Hoje o que somos é reflexo das nossas decisões do nosso eu lá do passado. Então, Exatamente. né, o que somos hoje é um reflexo de lá. E o nosso futuro, no passado a gente não tem mais como mudar, é o que é hoje. Vamos aceitar. Sim. E o eu do futuro está dependendo das nossas decisões hoje. Então a gente tem que ter um carinho com o nosso eu. Pense em você lá no futuro, como é que você vai estar,
né, o que você vai ter feito, né, e tem esse carinho com você mesmo, né, para que você possa criar um ambiente muito melhor para ele, né, tornarmos pessoas melhores e aí também tornarmos decisões melhores, mais inteligentes em relação ao dinheiro e em relação à nossa vida, né. E é isso, né, que a gente veio É, trazer aqui para vocês, né, e Cíntia, só para frisar aqui um aspecto assim também importante, a gente não está em nenhum momento, né, querendo dizer que ter dinheiro, não seja algo bom. É muito bom, né? O dinheiro em si é bom, é importante, ele nos ajuda, né, a ter uma vida mais rica, plena, né? Agora, a questão vai estar sempre, né, muito relacionada a esse significado emocional que a gente atribui ao dinheiro. A gente pode é, estar canalizando o dinheiro, né, como um símbolo de amor, de cuidado, ou se esse significado emocional, afetivo tiver sido precário, né, a gente vai usar o dinheiro como instrumento de manobra, instrumento, manipulação, controle. como qualquer instrumento. Uma faca. Uma faca pode servir para você fazer comidas deliciosas, né? Vai ser usado como instrumento, mas também pode ser usado para coisas muito ruins. Sim. Então, não tenha um apego ao dinheiro, e sim uma proteção, uma questão de valorização do dinheiro, porque nele também está corroborado ali o seu trabalho, as suas horas trabalhadas. Você já pensou nisso? Quanto é que vale as suas horas trabalhadas para você ter aquele dinheiro? E aí, de repente, aparece alguma coisa e você, no impulso, muitas das vezes, né, acaba. E aí, depois, quem não já não se arrependeu, né? Que atire a primeira pedra de ter comprado alguma coisa ali naquele momento e depois se arrependeu amargamente, né? Porque, né, foi um dinheiro jogado ali fora. É, Era um, até, e era reflexo do seu trabalho. E para você juntar ele, vai precisar de mais tempo, né? Cíntia, assim, um aspecto psicológico, né? Nenhum desejo que o ser humano tenha, ele vai ser satisfeito integralmente. É, É da natureza do desejo uma satisfação parcial. Então, se a pessoa utiliza o dinheiro, se ela atribui, né, se ela tem essa crença, às vezes inconsciente, de que o dinheiro é o fim maior a ser buscado e não o meio, né? Isso vai complicar muito, porque aí sim vai cair no perfil do escravo e do é, revoltado, porque, né? Quer dizer, a destinação que ela está dando para o dinheiro está simplesmente gerando essa escassez que a gente falou, né? é. E tudo isso é uma construção, né? Nada se reverte de um dia para o outro, tem que ter paciência, também é uma questão importante exercitar essa paciência, com uma visão de longo prazo. A gente não trouxe aqui outros processos mentais, mas existe, por exemplo, o autocontrole, né? Pessoas com um autocontrole maior tendem a ter uma satisfação financeira melhor, tem vários outros aspectos, né, que a gente pode trazer, a gente pode estar falando em outras lives, porque realmente, né, a mente humana tem muitas questões internas, fatores ambientais, genéticos, que vão estar ali tudo se unindo para que a pessoa, né, no final, tome a sua decisão, né. É, E o que eu trago hoje, né, para concluir essas questões todas, assim, no caso do meu trabalho, né, isso tudo que a gente está falando, dessa relação do comportamento, as finanças comportamentais, elas vêm para poder estar ajudando a gente, entendeu? Porque eu estou trazendo cada vez mais isso para o meu trabalho, porque não de só conhecimento, você ter conhecimento, por exemplo, de só ter a educação financeira, muitos têm, faz curso e tudo, mas já está provado que não só isso basta. Entendeu? Às vezes a pessoa faz e depois deixa ali guardado ali na gaveta, entendeu? Esquece. Então,
existe uma tríade, né, três pilares para uma alfabetização financeira, né, que além da educação financeira, que é o estudo em si, é você ter o comportamento, né, o comportamento e você vai identificar o seu comportamento e vai entender tanto as partes, as habilidades e as coisas que você deve se policiar, como também a atitude. A atitude é aquela visão a longo prazo, a atitude que você tem, como eu já perguntei aqui no início da live, vocês gostariam de poupar mais ou começar a poupar? Muito, muitos querem fazer isso, né? Quantos conseguem? Eu quero Aqui, poupar, eu quero uma vida melhor, eu quero dar mais proteção à minha família, né? Se você for perguntar, todos querem, mas entre querer e conseguir existe aí a questão da atitude, da ação. Então, a gente está aqui trazendo um pouquinho, né, desse conhecimento para vocês e espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi um prazer, né, Alessandra? Você quer com adicionar mais certeza. alguma coisa? Eu acho que a gente, assim, explorou, né, direitinho. E é isso, assim, a temática, né, Cíntia? É uma temática que ela é profunda, entendeu? A gente pensou alguns pontos, assim, mais importantes, mas, assim, daria para a gente fazer talvez mais umas 3 lives explorando os perfis, né? Falando das relações, né? O tema ele é muito fértil, é muito, né? Profundo também, né? É, Mas o importante então, é isso. é, visão a longo prazo, quem tem visão a longo prazo, tem diferenças de quem não tem, vive mais o momento, o presente. Isso tudo já, assim, é escrito em estudos, né? Não sou eu, Cíntia, que estou falando, não. Então, é um assunto que a gente veio trazer aqui de forma tranquila, mas que é importante sim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E obrigada aí pela atenção de vocês nessa sexta-feira, né? Que vocês poderiam estar aí, né? Tentando aí Usando descansar, esse tempo de outra forma, né, Cíntia? mas muito obrigada aí pela atenção de vocês e como eu falei, prometi para vocês uma surpresa agora, um presente que eu quero dar, de forma que eu possa estar ajudando alguns aí, né? Não dá para abrir para todo mundo, mas eu selecionei aí pelo menos umas 10 consultorias aí de forma gratuita. Quem quiser estar fazendo uma avaliação diagnóstica comigo, para eu entender as necessidades, tranquilo, sem custo. É só mandar um direct para mim, tá? Eu gostaria de uma avaliação, e aí a gente pode estar conversando, tá? E vocês entendendo um pouco mais. Que vocês consigam, de alguma forma, independente se ou não, comigo, com outra pessoa, ser um start para que vocês possam iniciar, né, uma busca pelo conhecimento, uma busca, né, pelo assunto, que é muito legal, tá entendendo? Cada vez que eu estudo, eu fico mais apaixonada e espero que a Alessandra também, né, ela também está aqui e quem quiser também conversar com ela, mandar, né, algum feedback, mandar, né, pra gente, ou sugerir outros tipos de live, a gente também tá postos Está aqui, com prazer. aberta. Né? Sim, o nosso objetivo, né, Cíntia, é estar agregando, né, esse valor em termos de conhecimento, autoconhecimento, né, que é de fato o que transforma, né, através, né, dessa responsabilidade e a consciência. Então, né, eu acho que a nossa Desperte alguma mensagem coisinha em vocês, é isso que, no geral, a gente quer, tá? E, e é isso, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana, que seja muito bom para vocês, e saúde. E vamos juntos aí nessa caminhada, né? isso
Obrigada aí pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Tá, tá bom. Um beijo. Beijo, Beijinho. tchau. Tchau, tchau.